A volta de Christian Cravinhos à prisão levantou uma questão, gente. Será que depois de cumprir 15, 16 anos de prisão, ele já tinha condições de sair, de voltar para a sociedade? Será? A pena dele era quase de 40 anos. Além do Cravinhos lá, tem uma outra história, ou melhor dizendo, de outros condenados por crimes cruéis, que também saíram do regime fechado, recebendo aquele benefício da progressão da pena. A pergunta é, essas pessoas que cometeram esses crimes, elas estão em condições de voltarem para a sociedade? Uma pergunta polêmica, não é? Preste atenção na história. Christian Cravinhos, o irmão dele, Daniel, Susana von Richthofen, Ana Carolina Jatobá, o jornalista Pimenta Neves, o médico Roger Abdelmaci. Todos são protagonistas de crimes que chocaram a sociedade e foram condenados a penas altas. No entanto, eles já ganharam direito ao regime semiaberto ou aberto. Podem deixar a prisão temporariamente ou viver em liberdade, desde que respeitem determinadas regras. Uma delas é não sair da cidade de domicílio e não estar na rua após as 9 horas da noite. Foi por não cumprir estas obrigações e por cometer outros crimes que Christian Cravinhos voltou para a cadeia. Ele foi preso na noite de terça-feira após agredir uma ex-mulher em frente a um bar em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele mora na capital. Christian portava munição calibre 9mm e tentou subornar os policiais para evitar a prisão. Ele ofereceu vender uma moto que estava com ele também e dividir o dinheiro com os policiais. Ele falou que ele poderia ligar para uma outra pessoa para conseguir mais dinheiro. Questão de suborno, cadê a materialidade? Cadê o dinheiro? Não tem dinheiro, não tem suborno. Do Fórum de Sorocaba, Christian foi levado para um centro de detenção provisória. A justiça decretou a prisão preventiva dele. O caso levantou uma séria questão. Será que criminosos como ele estão preparados para a vida em sociedade? Christian foi condenado a 38 anos e 6 meses em regime fechado. Junto com Suzane von Richthofen e o irmão Daniel, ele participou do assassinato do casal Marísia e Manfred von Richthofen em 2002. O crime aconteceu na casa das vítimas, na zona sul de São Paulo. 15 anos depois, Christian deixou a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Foi autorizado pela Justiça a cumprir o restante em liberdade. No Brasil, existem 3 regimes de prisão: o fechado, semiaberto e aberto. E a lei brasileira diz que para um preso ganhar a liberdade, existem 2 critérios: o subjetivo, onde é avaliado o comportamento do preso, se ele tem um endereço fixo ou uma proposta de emprego, e o objetivo, que é contada a progressão de pena. Para este especialista em direito penal, o sentido da progressão é dar uma oportunidade de recuperação para o preso. A finalidade da pena é retirar o autor, o condenado, do seio da sociedade, para que, uma vez cumprindo a pena, a penitência, na penitenciária, ela venha a se regenerar. E uma vez sendo regenerada, poder voltar para a sociedade. O advogado explica ainda que para ter a liberdade em crimes considerados hediondos, o detento precisa ter cumprido 2/5 da pena do regime fechado e 2/5 no semiaberto. Em outros crimes, a exigência de cumprimento de 1/6 da pena do fechado e 1/6 no semiaberto. Nós entendemos como sendo positivo que haja esse sistema progressivo de penas. Por quê? Se nós tirarmos a pessoa direto do regime fechado e colocar em liberdade, de repente nós não saberemos se ela realmente está regenerada e preparada para voltar ao seio da sociedade. Com base na legislação, outros condenados estão em liberdade ou saem temporariamente da prisão. Daniel Cravinhos, irmão de Christian, também recebeu o benefício do regime aberto em janeiro deste ano. Ele era namorado de Suzane e os dois foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão pela participação da morte dos pais de Suzane. Ela está no semiaberto, sai da cadeia nos feriados, mas no início do ano obteve parecer favorável para cumprir o restante da pena em liberdade.
O documento será importante para uma decisão da Justiça. Esta psiquiatra forense não concorda com a medida que deu liberdade aos irmãos Cravinhos. Ela não errou no sentido jurídico nosso. No Código Penal, ele cumpriu o tempo dele e ele saiu. O que está errado no nosso sistema é não ter uma avaliação para saber se o sujeito é psicopata ou não, antes de liberar esse cara de volta para a sociedade. Eu conversei com colegas que o examinaram, com a promotora do caso, enfim, me disseram que ele era psicopata. Já o advogado acredita que a concessão de liberdade para Christian foi correta. Preenchido o requisito objetivo, que é o lapso temporal de prisão cumprida, bem como não possuindo falta grave, comprovando o endereço que ele ia ficar e tendo uma proposta de emprego, é algo que normalmente deveria e tem que ser concedido. Outros casos chamam a atenção pelo pouco tempo que os criminosos permaneceram presos, apesar da gravidade do crime. 2 anos atrás, o jornalista Antônio Marcos Pimenta Neves, condenado a quase 20 anos de prisão, ganhou o direito ao regime aberto. O juiz considerou que ele teve bom comportamento na prisão. No ano 2000, o jornalista matou a também jornalista Sandra Gomide. Ela tinha terminado o relacionamento entre os dois e ele não aceitava. O crime aconteceu em um Aras, em Ibiúna, no interior de São Paulo. Pimenta Neves foi preso em 2011, após mais de 10 anos do assassinato. Cumpriu 5 anos de regime fechado. O médico Roger Abdelmaci foi condenado a 181 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes. Fugiu, foi capturado no Paraguai em 2014, mas em fevereiro deste ano ganhou direito à prisão domiciliar definitiva por problemas de saúde. Ana Carolina Jatobá, condenada por participar da morte da enteada Isabela Nardoni em 2008, pegou mais de 26 anos de cadeia. Por bom comportamento, em outubro do ano passado, ela ganhou o direito de deixar a prisão 5 vezes ao ano. A primeira saída temporária foi no Dia das Crianças do ano passado. A psiquiatra diz que antigamente todos os presos precisavam de um laudo criminológico, que era feito por assistentes sociais e psiquiatras para ganharem a liberdade. Atualmente, não existe mais essa obrigatoriedade e o laudo só é feito caso seja pedido por um juiz. Então, o problema do diagnóstico psiquiátrico, psicológico na cadeia é saber se o indivíduo é psicopata ou não. Porque se for muita falta. O advogado argumenta que também pelas condições do sistema penitenciário brasileiro, a progressão da pena é necessária. Temos no nosso país 720 mil presos, numa população carcerária que está instalada numa capacidade de 400 mil presos. Por consequência, deveria ter por parte do governo também uma estrutura para que esses laudos fossem realizados. E, infelizmente, isso não tem. São os crimes que marcaram o Brasil. Agora, Dia das Mães, né, do pai, aí sai que matou o pai. Mas aí, Dia das Crianças, sai que matou... para acabar, né? Brasil é a mãe mesmo, né?